você falou, tem 3 gerações juntas ali. Então, acaba que você vai passando aquele conhecimento. E eu acho que, hoje em dia, a sustentabilidade já está sendo tratada mais no campo pelos produtores, porque eles não fazem de mal, igual você falou. Não tem Exato. essa... não vou fazer de propósito. E a questão do meio ambiente de fazer mal para a terra dele. Hoje em dia, você, que é tantos anos na empresa, você vê que os produtores e também as empresas estão tentando já levar esse assunto um pouco mais abertamente, tipo assim. Hoje em dia, eu vou falar do universo da soja, que é onde eu me sinto à vontade de falar, talvez em outros segmentos não seja exatamente igual. Hoje, por exemplo, a Associação dos Exportadores de Soja Brasileira e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, elas têm um protocolo de não comprar, por exemplo, soja de bioma amazônico e nem comprar de áreas que estejam em inconformidade com a legislação ambiental. Toda propriedade rural hoje tem o que a gente chama de CAR, que é uma identidade daquela propriedade rural, que ela pode ser positiva ou negativa. E aí você tem outros aspectos trabalhistas, de trabalho infantil e de mão de obra análoga à escravidão. Você tem a questão do IBAMA, de estar ou não bloqueado. Então, existe uma série de itens hoje que quase todas as empresas do nosso segmento são obrigadas a cumprir. E o produtor sabe. Então, eu vou voltar naquela discussão. É uma minoria que ainda não se adequou. Eu tenho um caso recente de um produtor do Mato Grosso, que ele tem 70 mil hectares, ele tinha 130 hectares, que era área de pastagem, no Vale do Araguaia, que todo mundo sabe que no passado era pasto. Né? E pastagem degradada não necessariamente é uma área que está sendo aberta agora. E esses 130 hectares ficou durante 5 anos no site para fazer uma baixa, e ele estava sendo prejudicado em 70 mil hectares. Então, quando eu ponho a discussão, eu digo o seguinte: o produtor sabe o que precisa ser feito, normalmente ele faz, mas a questão regulatória ou a questão, às vezes, de processo, ela é lenta, ela é morosa. O conflito de gerações, eu acho que ele é sempre construtivo. Você gera debate, divergência, para chegar na convergência. E eu gosto de dar um exemplo muito claro, que há menos de 20 anos atrás, começou a ser discutido no Brasil um negócio chamado plantio direto, que era você usar a palhada da safra anterior como uma cobertura orgânica que virava adubo, e eu não precisava gradear a terra para vir com um novo plantio. E eu me lembro, ainda jovem, começando como trainee, eu me lembro de produtor falar, isso não vai dar certo nunca. E isso hoje é uma coisa do dia a dia, é natural, é benéfico para o solo, você vai gerar mais carbono para o solo, você vai gerar uma matéria orgânica melhor, essa terra não vai endurecer. Então, tudo que nós temos hoje em termos de resultado, seja ele no ambiente familiar ou no ambiente corporativo, ele advém de muito trabalho, mas de muito conhecimento. Aí eu poderia citar desde empresas, mas eu gosto de citar sempre, por exemplo, o trabalho que a Embrapa vem fazendo nos últimos 30 anos. Muito do que a gente é hoje no Cerrado brasileiro se deve a muita gente que pesquisou e lutou, porque esse solo era um solo condenado para qualquer tipo de cultura. E hoje é o celeiro do mundo. A gente não pode esquecer, né, que para o mundo comer nos próximos 20 anos, a gente tem que crescer 4% ao ano. Então, volta lá na pergunta. O agronegócio é um trampolim para a economia brasileira. Daniel, você ia perguntar alguma coisa? Sim. Só um comentário geral, Xandão, inspirado um pouco na sua reflexão aí agora há 2 minutos. O debate mundial sobre mudanças climáticas, que acabou dando força para essa bandeira da sustentabilidade, ele foi construído em torno da preocupação do mundo com a emissão de gases de efeito estufa, que, por sua vez, tem um efeito no aumento da temperatura global, que desencadeia uma série de problemas que a gente já sabe. E quando a gente olha a base de emissões do mundo, o que a gente observa é que China e os Estados Unidos, de longe, lideram as emissões de gases de efeito estufa. Então, para dar um número, na China, atualmente, ela responde por quase 24% das emissões mundiais, os Estados Unidos por quase 13%, e o Brasil, 3% das emissões mundiais. Então, se a gente lê o problema apenas sob o ponto de vista do que a imprensa e o diálogo brasileiros comentam, a gente pode, às vezes, ter a impressão de que nós somos os grandes responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Dito isso,
É claro que isso não significa que nós, no Brasil, devemos lavar nossas mãos e não fazer nossa tarefa, como você mesmo indicou. Mas aqui eu também acho que tem algumas imprecisões. Se você for observar, de toda a emissão brasileira, o agro responde por 6% dos gases de efeito estufa projetados no Brasil. A grande fonte de poluição, digamos assim, da atmosfera, ela vem do desmatamento na Amazônia, por regra em terras públicas, na sua maioria. Então, na verdade, em poucos anos, o agro brasileiro vai se tornar carbono neutro, porque muito embora a produção e a produtividade aumentem ano após ano, como a gente conhece, as emissões vêm caindo ano após ano. Então, a tendência é que daqui a pouco o agro não responda por nada das emissões que acontecem no Brasil. Então, onde está o problema? E aí eu volto ao ponto do Vinícius, né? Você não consegue ter um prognóstico sem ter um diagnóstico adequado. A gente precisa saber qual é o alvo, para saber como corrigir. E não me parece que o problema está no agronegócio, muito embora esse seja o comentário que muitas vezes a gente lê na imprensa ou por aí. O nosso agro, ele é imensamente sustentável. Quem dera as outras áreas da economia brasileira tivessem o compromisso e a capacidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa, como a gente já observa em grande parte do agronegócio brasileiro. Existem exceções, claro, precisam ser combatidas com rigor. Mas atribuir essa culpa ao agro me parece que é um exagero. Eu concordo com a reflexão. Eu acho que você punir o produtor ou o agronegócio como um vilão, eu acho que quem comete crime tem que ser punido. Não interessa se ele é no agronegócio ou em qualquer outro tipo de ambiente. Se você comete um crime, você tem que ser punido. O que eu disse de forma assim extremamente intuitiva é que eu tenho certeza que 98 ou 99% dos produtores rurais são extremamente conscientes e são extremamente eficientes. Gente, a gente tem regulação hoje para defensivos, nematicidas, inseticidas. Nós temos regulação de compra, de armazenamento, de descarte. Nós temos hoje regulação de polícia florestal, código rural. Nós temos hoje toda uma regulação para fazer uma inscrição de produtor rural, o que pode comprar, o que não pode comprar, como manusear produtos que gerem algum tipo de toxicidade. Hoje, os EPIs dos produtores, você tem hoje o universo da cana 100% tecnificado, com zero de corte manual. Você tem hoje na cadeia do café muito pouca panha manual. Quer dizer, você põe tecnologia e conhecimento. Eu gostei quando você falou que nós vamos nos tornar neutro, porque você pôs a bandeira, você pôs a chancela do agronegócio. O que me deixa um pouco, às vezes, consternado é que você associa o agronegócio com o Brasil. Se o Brasil tem um problema, às vezes, diplomático ou de identidade lá fora, eles pegam as queimadas, por exemplo, do Pantanal Mato-Grossense ou da Amazônia, que todo mundo que sabe que o período de seca e estiagem no Brasil é normal você ter queimadas. É óbvio que você não tem que deixar queimar mais do que um ano, tem que combater. É óbvio que você não tem que deixar desmatar de maneira irresponsável. Mas é o que eu falei, se você comete um crime, seja ele ambiental ou não, tem que punir. Mas eu acho que, em grande maioria, a consciência desse produtor, né, e aí nós estamos falando de uma maneira ampla no Brasil, mas aqui para o Triângulo Mineiro, para Minas Gerais, eu acho que eles são extremamente conscientes. E isso não tem a ver com a geração, tem a ver com a atividade. E esses caras não são extrativistas, porque eles vivem, sobrevivem e perpetuam nessa atividade. E eles só precisam produzir mais. E aí você põe trabalho, conhecimento e aí põe tecnologia. Então, a discussão da questão ambiental, ela fica em segundo plano. E quando você me deu esses números, por exemplo, do que o agro representa, é tão pouco, e eu também acredito que a gente vai ser neutro e talvez credor num universo muito curto, porque eu me lembro que no passado você abria até 80% de área. Hoje, por exemplo, regiões de bioma, 20%, mas depois de 2008 é zero, você não pode abrir. A gente é extremamente rigoroso. Até porque você soma, né? Área de proteção ambiental, você vai somando, na verdade, você não exclui, né, as categorias. Exatamente. Então, quando você olha, por exemplo, o nosso Código Ambiental, o nosso Código Florestal, ele é extremamente rigoroso. Então, se você falar para mim que você vai ter uma atividade rural onde só 20% da área é produtiva e ainda é viável, você tem que reconhecer o talento que a gente tem para produzir. Então, o lado regulatório nosso é extremamente. O que eu acho que a gente ainda peca um pouco é de comunicar isso para fora. Porque, às vezes, pontualmente, você filma um take da Amazônia pegando fogo e, às vezes, as pessoas falam,
também foi plantar soja, né? Então, não necessariamente, eu sempre digo que na Amazônia é muito difícil plantar soja, porque não tem nem estrada direito, porque a mata é densa. Mas se você planta numa região do bioma amazônico, que é diferente da Amazônia, então eu falo que as pessoas, às vezes, a pergunta já nasce errada, né? A soja é da Amazônia ou do bioma amazônico? Existe soja no bioma amazônico. Na Amazônia é muito difícil, é mais fácil ter extração de madeira do que plantio de soja. Mas você tem que endereçar um pouco melhor. E aí o ambiente político, muitas vezes, joga contra, porque essas opiniões ou impressões internacionais, elas são um pouco distorcidas. Nosso trabalho é comunicar melhor. Eu acho que, como empresa, a CJ tem feito isso com os nossos clientes. A gente é rigoroso com nossa área de sustentabilidade, porque eu tenho que continuar vendendo para o norte da Europa, que é uma das regiões da Europa mais exigentes do mundo. Não, mas pegar esse raciocínio que você falou, até voltando lá atrás, quando você disse que a produção agrícola dos produtores do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, é empurrada para o Chile, para o norte da Europa, para o sul da Ásia, enfim, né? E aí, quando esse produto chega no norte da Europa, o consumidor vai lá, o produtor de salmão alimenta a fazenda de peixes dele lá com uma ração com proteína aqui de Araguari, da CJ, ele produz um salmão de alta qualidade, o consumidor europeu que tem muita renda vai lá e compra no supermercado ou no restaurante aquele produto. Ele pagaria mais por uma cadeia que remunerou desde o produtor da soja, que fez o papel dele, que cultivou de forma correta, que resguardou o meio ambiente, e aí geraria renda para a CJ pagar mais por aquele serviço, que por sua vez o fazendeiro, o produtor de salmão no norte da Europa te paga mais por essa soja, que não só não é transgênica, mas também como é ambientalmente responsável. E aí chega o consumidor lá no restaurante, ele paga mais. Olha, tem 2 salmões aqui para você comprar no restaurante. Um que foi produzido de uma maneira sem nenhum critério em relação à produção da comida daquele peixe, e outro que foi produzido com todo rigor, com todo cuidado. Você vê esse mercado? Você vê realmente o consumidor com 2 preços no mesmo cardápio, um ambientalmente correto, um não tão correto, pagando por isso e remunerando toda a cadeia para trás? Vinícius, eu acho que a resposta ela não é sim, não. Eu vou dizer depende, mas não é porque eu estou em cima do muro, não. Eu acho que quando você tem um ambiente equilibrado, onde a economia está crescendo a uma taxa normal, eu não digo em crises econômicas, você normalmente tem que apertar o cinto e você muda o hábito por uma necessidade, não por uma convicção. Eu acho que por convicção, quando você fala de questões ambientais ou sustentáveis, todos nós, enquanto consumidores, temos algum comportamento sustentável, seja ele ambiental ou não, modificado. Eu vou dar 2 exemplos, ou 3 exemplos, para a gente puxar na cultura, né? É muito comum hoje a gente falar sobre as telhas de amianto, e hoje o amianto foi banido. E isso, até pouco tempo, por uma questão de ignorância, a gente nem sabia que ele, por exemplo, era cancerígeno. E hoje, regulatoriamente, não é nem produzido. Outro exemplo que eu gosto de dar muito é o seguinte: quando eu era pequeno, eu podia ficar com meus primos, meus parentes no carro sem cinto, e podia ter 5, 6, 8 pessoas no carro, que não acontecia nada. E hoje, cada carro cabe 4, no máximo 5 pessoas. E do ponto de vista do que você falou de pagar mais ou menos, eu gosto de dizer o seguinte: eu tiro um exemplo muito prático pelas minhas filhas. As minhas filhas, hoje, quando elas vão ao supermercado, elas têm uma associação da marca com alguma prática. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela sabe de empresas que usam testes em animais e que esses animais são abatidos. Ou ela sabe, por exemplo, que o agrotóxico que foi feito aquele produto é numa região que tem trabalho infantil. Então, eu não ensinei isso para ela, não é porque eu trabalho na CJ, não. É porque ela hoje é uma consumidora de uma nova geração de consciência. Por curiosidade, quantos anos ela tem? A minha filha mais nova tem 12 e a mais velha tem 16 anos. Então, nossa, conscientizada, ela exato, já com 12 mas anos, o que eu quero né? dizer que eu acabei de brincar que antigamente você construía uma casa com telha de amianto, não usava cinto de segurança, mas você, do ponto de vista educacional, começou a aprender. Quando você começa a pensar na taxa de litros ou de mililitros de agrotóxico por hectare, dependendo da cultura, você começa a falar do consumo indireto de agrotóxico. Gente, eu não estou aqui defendendo que seja banido o agrotóxico, até porque nós não temos escala para fazer produto orgânico no mundo, na escala que o Brasil produz. O que eu vou te responder, Vinícius, é que a experiência de alimentos mais saudáveis
aliado a um custo um pouco mais caro, não é porque ele só custa mais caro, é que se produz menos e se perde mais. Então, esse produto não é mais caro só porque ele tem o selo orgânico, é porque você vai ter mais Cadeia perdas. mais custosa, né? Exato. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, quando você olha, por exemplo, para o norte da Europa, a resposta é sim. É uma sociedade onde os menores e os maiores salários são extremamente pequenos, a desigualdade social é mais equilibrada e o nível educacional, em termos de responsabilidade, é muito, muito, muito alto. Quando você vem para um país emergente, onde um salário mínimo hoje vale pouco mais de $200, e tenta pôr uma política de que o salmão norueguês GMO free, livre de transgênico, ou o salmão norueguês com transgenia é mais caro ou mais barato, a gente acaba querendo discutir outra coisa sem resolver um problema de base, que é da educação, que é das necessidades básicas. Mas como business, como negócio, eu acredito que todo produto que tenha responsabilidade social, responsabilidade ambiental e seja sustentável, e aí eu estou falando de toda a cadeia, ele sempre vai valer mais para alguns nichos de mercado. Hoje eu vendo SPC, nós vendemos hoje SPC para 40 e poucos países no mundo. Eu vendo transgênico, por exemplo, para o Sudeste Asiático, e eu vendo GMO Free, que a gente chama de identidade preservada e rastreada, para o Norte da Europa. É óbvio que o Norte da Europa tem uma condição financeira de pagar por exigir esse tipo de produto, e não é menos intenso ou rigoroso o produto que eu entrego no Sudeste Asiático. O que eles não estão dispostos é a vender pelo mesmo preço da Europa. Não que o mercado não seja consciente, às vezes é uma questão mesmo econômica. A matéria-prima soja, ela é diferente do SPC que vai para o Sudeste Asiático do que vai para o Norte da Europa. Só na transgenia. Uma é transgênica e outra não. Há uma diferença de valor entre as duas? Há uma diferença de valor, sim, porque a soja GMO Free, pouco mais de 2% da soja brasileira hoje é livre de transgênico, né? Então, basicamente, quem planta soja convencional ou não transgênica hoje, ela já sabe para quem vai fornecer. Então, é uma cadeia direcionada, assim como é a cadeia do orgânico, só que com uma escala um pouco maior. A gente tem aproximadamente 5 milhões de toneladas no Brasil hoje de soja não transgênica, né? Então, isso é muito pequeno no universo de 136 milhões de toneladas. Mas você agrega valor porque ela tem um manejo diferente, tem uma segregação. Então, quando você pensa do produtor até o destino final, é uma cadeia longa, toda segregada. Então, isso gera mais custo. Quanto a mais que a soja não transgênica vale? Olha, eu sempre digo que é no momento da venda, mas se você tivesse hoje discutindo com um produtor rural, vamos falar em sacas de soja, está de R$20 a R$25 por saca agora para 2022. Aí você vai falar, pô, é muito dinheiro, mas você também tem que olhar que materiais transgênicos, Intacta Pro, tem produtividade maior. Em termos de defensivo, de manejo, ele não é tão mais caro. Talvez a produtividade seja menor, mas é porque você tem uma área menor. Então, você tem que lembrar que o grande vetor de transformação da atividade é a terra. Não interessa se você está plantando soja, milho, sorgo, algodão. A terra é o grande elemento transformador. Terra produtiva, com acesso à água potável e logística, determina preço. Então, se eu estiver discutindo aqui qualquer produto que eu não entendo, se eu for discutir girassol ou boi, eu vou discutir terra. Esse vetor de transformação junto com logística faz o preço. Você acha que no futuro próximo a gente vai ter uma fábrica capaz de armazenar soja transgênica num silo, não transgênica no outro e ambientalmente regenerativa num terceiro silo, onde aquela soja você paga ao produtor pela soja em si, por ela não ser transgênica, e também um prêmio por ele preservar o meio ambiente? Sim. Acredito, porque tem essas iniciativas... Isso? Teria silo não, para isso? Eu acho que o grande desafio, Vinícius, é identificar, porque lembra que soja, quando está na moega, está no armazém, ela está toda misturada. Então, a sua responsabilidade é mapear as lavouras, né? É igual você faz o campo de semente. Então, você tem que mapear a área, homologar aquela área, fazer todo um acompanhamento. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, empresas como a Unilever, por exemplo, têm iniciativas globais de zero desmatamento, de zero desmatamento e 100% rastreado. Eles estão dispostos a pagar mais por isso, desde que você garanta que o produto dele que vai estar na prateleira é oriundo de insumos 100% rastreados, livre de desmatamento, de trabalho infantil, de mão de obra escrava, etc. Então, assim, a resposta objetiva é sim. Nós vamos ter essa terceira via muito em breve.
Engraçado, só para colocar um ponto, Daniel, Ana, Lorena, há algum tempo atrás nós estávamos falando com um responsável pela compra de insumos de uma grande cadeia de fast food mundial, aqui da América do Sul. Ele falou, cara, eu não pago mais por um produto feito da maneira correta. Eu não vou pagar nunca por um fornecedor meu que faz tudo de forma correta. Eu só vou deixar de comprar de quem não faz o que tem que ser feito de maneira correta, né? E aí, óbvio, quando ele fala, olha, eu só compro de quem faz correto, ele também limitou o mercado. Não quer dizer que ele pagou mais, é que ele atua num nicho, esse nicho vai vender no valor que aquele mercado cobra por aquilo. É isso mesmo. Mas é óbvio que ele não acessa 100% do mercado. Infelizmente, o agro brasileiro ainda não está 100% adequado, por exemplo, aos preceitos dessa empresa, né? Que, poxa, exige muito e cobra muito caro pela caixinha do sanduíche que ele está vendendo lá no mundo afora. É bem caro. Mas eu acho que o que você falou é o seguinte, quando você restringe a oferta, né, e a demanda é a mesma, a grande mudança é o preço. Sem dúvida. Né? E não é porque você está pagando mais, é porque você está deixando de comprar de um universo muito grande. Exatamente. A cadeia do mercado orgânico, por exemplo, ele é um mercado que cresce em percentuais muito grande ano a ano, mas de uma base histórica muito baixa. Então, eu brinco... Historicamente, a comida era orgânica, né? É verdade. É que a gente, depois que falou, agora não é mais... Não, mas é engraçado isso, né? Que a gente hoje é 7,5 bilhões de habitantes, a gente diz que em 2050 vai ser 9 bilhões. E todo mundo tem a péssima ideia de comer todo dia, né? Então, aí não dá para fazer comida orgânica para todo mundo. Então, os números são grandes, mas quanto mais nicho de mercado, mais é necessário pagar. Eu gosto de brincar que você vai, aqui em Minas Gerais, aqui em Uberlândia, é muito comum você ir em bar que está cheio de gente, tem música ao vivo, e você tem lá 100, 200 mesas batendo papo. Mas se você vai num bistrô na França, a primeira coisa é que ele é extremamente pequeno, poucas mesas. É natural que custe mais caro, porque aquela pessoa ou aquele metro quadrado útil, ele está mais restrito. Então, as experiências, é aí que eu queria chegar. Às vezes, as experiências que você está disposto a ter, elas vão custar alguma coisa mais caro. Só que a gente tem que medir um pouco o que é preço e é valor. Então, eu acho que, às vezes, boas experiências têm um valor inestimável, mas, às vezes, custa caro.